A paz do Senhor. Você que está buscando a Deus, colocando diante do Senhor e que deseja a bênção de Deus, que deseja ver Deus agir em sua vida, mas você está percebendo uma movimentação estranha, uma opressão, um ataque, uma afronta. Parece que a sua vida está andando uma correria, uma ansiedade, que você não está tendo tempo de buscar a Deus, nem se colocar na presença de Deus, nem se deixar Deus agir em sua vida. Pare um pouquinho. Pode ser que essa circunstância é uma revelação que quem está se levantando contra a sua vida é o inimigo. Mas Deus quer manifestar o poder, a salvação e a bênção dele em sua vida. Olha o que aconteceu com o povo de Israel na terra do Egito, em Êxodo capítulo 5. O capítulo inteiro é muito bonito. É um capítulo que descreve, mas eu vou ler apenas do versículo 6 em diante, e depois estarei comentando alguns versículos e aplicando na sua vida e te dando orientações, direções pela palavra de Deus, para que você possa vencer essa circunstância, essa adversidade, tomar posse da bênção de Deus e contemplar Deus agir e operar na sua vida e trazer aquilo que você deseja para a bênção da sua vida e para a glória de Deus. Capítulo 5, versículo 6 diz assim: Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem-se para si a palha. Exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuirei delas. Estão ociosos, por isso clamo. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvido a palavras mentirosas. Moisés foi enviado por Deus para falar a Faraó. O Deus dos Hebreus nos encontrou e pediu para que nós vamos ao deserto e adoremos a ele, celebremos uma festa. Começa o capítulo assim. Faraó pergunta: mas quem é o Senhor para que eu possa ouvir a voz dele? Vocês estão fazendo os homens parar de trabalhar, Moisés, para adorar outros deuses? Não, não façam isso. E Moisés falou: nós temos que ir ao deserto para adorar a Deus, para sacrificar a ele e celebrar uma festa. Aí o faraó deu essa ordem aos seus capatazes: olha, não deem a palha ao povo, não dê o suprimento a ele, eles vão ter que ir atrás, vão ter que correr, se aplicar ao trabalho, se aplicar ao serviço, e vocês têm que exigir a mesma quantidade de produção deles. E isso começou a afligir o povo. Por quê? Para que o povo venha se aplicar ao trabalho, aquelas atividades, e não venha dar atenção à palavra. O faraó falou palavra mentirosa, mas não era palavra mentirosa, era a palavra de Deus. Era a promessa de Deus, era o início da ação de Deus para levar o povo à terra prometida, ao lugar que ele havia juramentado a Abraão, Isaque e Jacó, e ia cumprir agora o seu povo Israel, descendente desses homens. E a Bíblia nos declara, você pode ler na narrativa, que o povo começou a ser afligido, açoitado, a trabalhar e se dedicar, e naquele trabalho forçado que eles estavam vivendo, eles não conseguiam a mesma quantidade. Isso trouxe tristeza, angústia, amargura no coração deles, eles não conseguiam o mesmo resultado, e isso entristeceu eles de tal forma, de tal maneira, que eles se levantaram contra Moisés e Arão, dizendo: olha, vocês nos trouxeram aflição, vocês nos trouxeram dificuldade, não a bênção de Deus. Pode ser que está acontecendo com você. Você colocou no seu coração, na sua alma: eu vou buscar a Deus, eu vou celebrar uma festa ao Senhor, eu vou me consagrar mais, eu vou me dedicar mais à igreja, eu vou me tornar mais participativo, mais atuante. Eu quero ser um servo, um vaso nas mãos de Deus, eu quero ser um instrumento para a glória dele, eu quero louvar, adorar, tocar, cantar, eu quero estar realizando a obra de Deus. E de repente começou a aparecer tanto trabalho, tanta atividade, tanta correria, tanto atraso, tanta conta, que você começou a correr de um lado para o outro, não está conseguindo cultuar, não está conseguindo adorar a Deus, não está conseguindo ler a palavra como você desejava, não está conseguindo orar, e as coisas estão virando uma correria, tudo que você até esqueceu daquele voto, daquela promessa e daquilo que Deus até mesmo te chamou e te convocou pelo Espírito Santo para estar realizando. Pare! É o faraó espiritual que está tentando te oprimir, te escravizar, te prender, para que você não se coloque na presença de Deus, para que você não passe a caminhar com Deus e chegar à tua terra prometida, ao lugar da bênção, da promessa, ao plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso essas coisas estão acontecendo, por isso esses fatos estão se realizando. Todas essas movimentações são instrumentos do inimigo, como o faraó falou aos seus capatazes para estar fazendo. O diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, o acusador de nossos irmãos, ele usa os seus
anjos, os seus demônios, para estar oprimindo, cercando, atrapalhando e impedindo o caminhar, o desenvolver do homem e da mulher de Deus na fé, para viver a plenitude do evangelho na terra e a bênção em todas as áreas da sua vida. Mas maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está te chamando, te convocando e usando esta palavra neste momento para despertar você e mostrar: Deus quer fazer algo. Deus quer realizar coisas grandes e tremendas na sua vida. Tome a mesma atitude de Moisés. E o que Deus falou para Moisés, Deus vai falar contigo. E o que Deus realizou através de Moisés para envergonhar Faraó, humilhar Faraó, abater Faraó e destruir Faraó e conduzir o povo ao lugar da bênção, da vitória, do descanso e de repouso, Deus vai fazer e realizar em sua vida. O diabo vai ser envergonhado, derrotado e desfeito. Todo o poder e influência sobre a sua vida. Mas você vai chegar no lugar de descanso, no lugar da vitória, no lugar da bênção, no lugar da promessa. E você vai cantar, celebrar, glorificar e ser participante da tua festa com Deus, no reino de Deus e na obra de Deus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que aconteceu. No capítulo 5, onde nós estamos, versículo de número 21 diz assim: e lhes disseram, os homens disseram a Moisés: olhe, o Senhor para vós outros vos julgue, porquanto nos fizesse odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe a espada na mão para nos matar. Ao invés de eles louvar, glorificar, engrandecer a Deus, porque Deus ia manifestar a promessa a cumprir, eles se sentiram entristecidos, derrotados e cabisbaixos. Olha a atitude de Moisés, deve ser a sua atitude agora. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que nos afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele foi falar com Deus, ele foi declarar a Deus, ele foi clamar ao Senhor, buscar a face de Deus, aquele que tudo pode, tudo realiza e opera, que ouve as orações e responde. Ele tem a resposta, ele age, ele opera, mas ele faz tudo quando há um clamor e uma súplica diante dele. Por isso que ele falou: pedi e receberei, e a vossa alegria será completa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, as coisas estão terríveis, é uma tempestade, é uma avalanche de coisas negativas em sua vida. Pare tudo, fale com Deus, clame a ele. Invoque o nome dele, apresente a circunstância diante dele, e ele vai começar a agir, ele vai começar a falar, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, declara João no capítulo 5, versículo 4 da sua primeira carta. Aí Deus respondeu, capítulo 6, aqui, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Clame ao Senhor, ele vai dizer: agora você vai ver o que ele fazer, realizar ao inimigo, ao diabo e seus anjos, e esses principados e potestades e ossos da maldade que têm se levantado contra a tua vida, contra a tua família, para te atrapalhar o servir, o andar e o desfrutar da plenitude de Deus na sua vida, conforme ele tem lhe prometido pela palavra. Pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos, o lugar da promessa, o lugar da bênção, o lugar da vitória, o patamar que Deus tem prometido e que ele quer realizar e cumprir em sua vida. Esse é o lugar que você tem que estar, não no Egito, não na aflição, não numa vida de tormenta, de escravidão, cheio de trabalho, cheio de dificuldade, cheio de dívida, mas o lugar da paz, da bênção e da graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Continuando. Também me estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra acerca da qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão.
Eu sou o Senhor, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Jeová, Ele é o Senhor, Ele é Deus conosco. E Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, Ele veio cumprir a vontade do Pai Celestial e através do Espírito Santo, Ele realiza, Ele opera, Ele cumpre, Ele manifesta. Por isso Ele nos reveste poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal e nada nos fará dano algum. Você propôs no seu coração de ser uma bênção, de ser um vaso nas mãos do Senhor, de ser útil na obra de Deus, de estar adorando, ministrando a palavra, servindo ao Senhor como um levita, como um servo na casa de Deus, sendo participante, atuante nos cultos, sendo uma pessoa na qual está plenamente envolvido com as coisas de Deus, mas o inimigo tem lançado trabalho, tem lançado dívida, tem lançado dificuldade, tem lançado embaraço para que você desista, desanime e não conclua esse propósito no teu coração, mas maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Clame a Deus, busque a Deus, peça a Deus, declare ao Senhor o que está acontecendo e Deus vai se revelar em sua vida. Deus vai trazer um agora para a tua vida. Deus vai começar a manifestar o poder salvador, libertador, abençoador, restaurador, restituidor e de prosperidade em sua vida. Você vai vencer as dívidas, você vai vencer as dificuldades, você vai vencer as enfermidades, você vai progredir e crescer no seu trabalho, você vai ter momentos livres para estar servindo ao Senhor e fazendo a vontade de Deus, e o faraó do inferno vai ser derrotado, envergonhado e destruído em nome de Jesus Cristo. Crestus isto? Olha, agora os conselhos bíblicos. Salmo de número 55 diz assim, ó. Salmo de número 55, eu vou ler aqui para que você esteja aplicando, que é um convite que Deus faz para os servos e as servas do Senhor que confia nele. Diz assim, ó, Salmo 55, 16. Eu, porém, invocarei ao Senhor e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meu dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Clame ao Senhor, busca a Deus. Tenha momento na presença de Deus, como Moisés fez. Ele entrou na presença de Deus. Deus ouviu, respondeu e agiu. Você vai entrar na presença de Deus. Deus vai ouvir, responder e agir na sua vida. Lança o teu cuidado, a tua preocupação, a tua ansiedade, os teus problemas. Ele jamais vai permitir que você seja abalado, ele jamais vai permitir que você pereça, mas para que isso seja realidade, você tem que falar com ele, você tem que estar na presença dele e pedir a ajuda dele. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5 de 1 Pedro. Ele declara o seguinte conselho, diz assim, ó, 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O povo se humilhou diante de Faraó? Não. Diante de Faraó nós podemos nos humilhar. Nós somos engrandecidos, exaltados por Deus. Nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se humilhe diante de Deus, abra o teu coração, rasgue-se diante do Senhor e lance o teu cuidado, esse momento, essa circunstância, a adversidade nas mãos do Senhor. Ele tem cuidado de ti, ele cuida, ele zela, ele preserva, ele age. E esse inimigo das trevas está usando essa circunstância para te desanimar, te derrotar, te deixar cabisbaixo. Vai ser derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Você está vendo? Paulo nos declara em Filipenses, capítulo de número 4, ele declara o seguinte conselho. 4, 6 e 7.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você está vendo? A ansiedade sempre surge. Cuidado, ansiedade, preocupação, porque é isso que tira a paz espiritual. Isso quebra todo o propósito no coração de servir a Deus e buscar a Deus e de ser uma bênção nas mãos de Deus. A ansiedade é o maior problema e embaraço na vida de um homem e de uma mulher que quer ser uma bênção nas mãos do Senhor. Atrapalha a obra de Deus e atrapalha o Deus agir e operar nesta vida. Mas há um remédio para a ansiedade: falar com Deus, buscar a Deus, estar na presença de Deus e descansar nas promessas de Deus. Esse é o plano e o propósito, de olhar para o futuro e ver o que Deus faz e realiza na vida daquele que está andando com Deus. É o que você deseja. Então, olha o conselho de Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações e graça. Você ora, suplica, pede e já começa a agradecer, louvar e engrandecer ao Senhor, porque você vai celebrar a sua festa com Deus. Você vai ter o seu momento de júbilo, regozijo e de vitória, como eu declarei no começo dessa meditação. O patamar da bênção, da vitória e da glória de Deus na sua vida. Aí sabe o que vai acontecer? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você vai desfrutar da paz de Deus, da graça, da bênção, da plenitude e da grandeza de Deus. E terminando essa meditação, no capítulo de número 5, versículo de número 14 e 15 da primeira epístola de João, declara assim: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te ouve, ele te responde, ele te livra, ele te dá a paz, ele se faz presente, age e opera e manifesta a glória dele. Todas essas circunstâncias, essa correria, é o diabo tentando atrapalhar e impedir a sua bênção, mas Deus é contigo. E eu termino essa palavra com o que Deus falou com o povo de Israel. Tome posse nela em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o teu coração e escute a voz de Deus falando através destas palavras contigo o que ele vai fazer e realizar em resposta à tua oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, acerca da qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Esse é o Deus que me usa nesse vídeo para falar para você. Essas adversidades, circunstâncias, é para tentar roubar o propósito, a fé e a bênção de Deus na sua vida. Mas você vai parar, vai falar com Deus, vai clamar a Ele, Ele vai te ouvir, te responder, manifestar a glória dele sobre a sua vida, a sua casa, a sua igreja e sobre todos aqueles que estão em volta de você, e você vai tomar posse da plenitude do evangelho prático, real e pleno na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Crês isso? Fale com Deus. Creia, Ele ouve e responde e te dará paz em todas as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como missionário do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, em todas essas coisas, você será muito mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Se inscreva nesse canal, seja participante aí, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, leve essa mensagem a outras vidas também que podem estar sendo oprimidas, afligidas, e que necessita ouvir essa palavra de bênção, de salvação e de vitória, e desfrutar da plenitude de Deus na vida dele, e o diabo ser derrotado, envergonhado e desfeito todas as ações dele na autoridade do nome de Jesus Cristo em resposta do clamor. Seja participante desse canal de bênção e de vitória, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti resplandeça o rosto e te dê a paz, a bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.